Que Deus abençoe. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco. Amém? Coisa maravilhosa poder adorar a Deus. Eu estou com uma saudade tremenda de você. Como eu desejo ver essa casa cheia, a igreja em congregação adorando, exaltando ao Senhor, nós unidos aqui como a noiva, como o corpo de Cristo, adorando aquele, exaltando Ele. Como é bom a família estar junto. Como é bom a família estar junto. Nós aprendemos um pouco sobre isso, né? Que família faz falta. Família dá trabalho, né? Convivência dá trabalho, mas quando a gente se separa, quando a gente fica um tempo longe, a gente sente falta. Família é isso. Amo vocês e espero estar com vocês o mais breve possível neste lugar, adorando. Estou com vontade de dar um cheiro em cada um de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra do nosso Deus nessa noite. Uma palavra que está em Marcos, capítulo 5. Capítulo 5 de Marcos. Em nome de Jesus. Você está feliz? Amém? Aleluia. Eu creio que Deus vai falar com você. Deus falou comigo com essa palavra e foi algo maravilhoso. E eu orei para que Ele possa falar com você da mesma forma. Porque Jesus te ama, porque Deus tem algo para revelar para você do coração do Pai. Ele te ama, Ele te deseja. E Ele quer mostrar o amor dEle para você. E nós conhecemos o nosso Deus por meio da palavra. A palavra revela o amor do Pai. A palavra revela o amor do Pai através de Jesus para nós. Marcos capítulo 5, versos 21 em diante, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe a toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Então ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem lhe disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais um mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Pai Santo, fala a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Trata conosco. Fazei com que as nossas vidas se alinhem ao propósito que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Queridos, isso é uma palavra conhecida, né? Eu gosto muito dessa passagem de Jairo. E esse texto diz a respeito do Senhor Jesus quando ele vinha de Gadara. Não sei se vocês já conhecem a história do jovem gadareno que foi liberto pelo Senhor Jesus. E ele, quando veio de Gadara, ele atravessou o mar e voltou lá para Galileia. E quando chegou, uma multidão já estava esperando ele, porque a multidão já estava acompanhando o Senhor Jesus para onde ele ia. Jesus já era famoso, Jesus já era conhecido, e o povo vivia atrás dele. Quando ele saiu para o outro lado do mar, para Gadara, o povo ficou ali esperando. Se você conhece esse texto, você vai ver que foi rápido lá. Quando ele voltou, o povo ainda estava esperando por ele. E quando Jesus chegou, o povo o apertou e queria ouvir, e queria saber mais, queria aprender mais. Muitos estavam ali para ser curados. Algo maravilhoso acontecia quando o Senhor Jesus chegava. Onde Jesus estava, as coisas maravilhosas aconteciam. Mas no meio daquela multidão tinha alguém que estava desesperado pelo Senhor Jesus, que era Jairo. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ele é quem tomava conta, ele era o principal. A sinagoga era o lugar onde os sábios, os escribas, os judeus, os fariseus, o povo da elite se unia para compartilhar a palavra, a lei mosaica para o povo. E Jacó, ele era um desses líderes, ele tomava conta ali daquele lugar. E ele estava com uma filha muito doente, e ele veio ter com o Senhor Jesus. Ele soube que o Senhor Jesus estava ali, e é lógico, como Jesus já era muito conhecido, ele sabia o que Jesus poderia fazer. E diante daquela situação, ele recorreu para aquele que todos davam testemunho dele. Ele foi até onde o Senhor Jesus estava. E Jesus Cristo, quando ouviu o relato de Jairo, veio com ele para sua casa. E é interessante que quando ele vem, uma mulher que também estava doente, estava enferma, só que ela já fazia 12 anos que estava enferma. Ela vem, e a enfermidade dela era uma hemorragia, ela sangrava. E naquele tempo, queridos, quem tinha problema de hemorragia, por exemplo, a mulher quando estava no período menstrual, ela era tida como impura, ela não podia estar no meio das pessoas. Se as pessoas tocassem nela, ela também se tornava uma pessoa impura. Então, de maneira alguma, ela poderia estar ali no meio. Mas ela também soube que esse Jesus fazia milagres e curava pessoas e libertava pessoas do seu mal. E ela já fazia 12 anos que pelejava, que já tinha feito de tudo. O texto que nós lemos diz que ela já tinha gastado muito dinheiro, procurou muitos médicos, mas de nada adiantou. Pelo contrário, a situação dela ficava pior. Então ela também ouviu testemunhos daquele que se chama Jesus, que poderia fazer algo por ela, e ela foi atrás do Senhor Jesus. Então Jesus via com Jairo, e de repente, ele sente algo diferente. Ele para assim e diz: alguém me tocou. E os discípulos até perguntam para Jesus: como assim alguém te tocou, Senhor? E ele diz: não, alguém me tocou porque saiu poder de mim. Algumas palavras diz virtude de mim. Saiu poder de mim, alguém me tocou diferente.
E quando ele procura, a mulher sabia que tinha sido ela, e ela se revela e conta a história para o Senhor Jesus. E conta tudo. E o texto diz que, quando ela conta, ela ainda estava falando. Chegou alguém lá da sinagoga e fala para Jairo: a tua filha morreu, não incomoda mais o mestre, porque não tem mais jeito. E nesse momento o Senhor Jesus olha para Jairo e fala, Marcos capítulo 5, verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E eu queria pegar esse versículo, esse texto, né? Eu expliquei o contexto para que a gente se achasse dentro dele, porque eu quero trabalhar justamente esse texto, esse versículo. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente, Jairo. Porque diante disso eu quero tratar com vocês, queridos, 3 pontos nessa história de Jairo, para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que a gente possa aprender e aplicar na nossa vida. Precisamos entender que a palavra de Deus é algo para nós aprendermos como o Pai olha para nós, como Jesus olha para nós. Precisamos aprender, queridos, como Deus quer que nós vivamos. Jesus veio para revelar o Pai para nós e para mostrar para nós como nós podemos viver nessa terra. Nós precisamos entender a posição que o Senhor Deus nos coloca aqui nessa terra. Amém? Precisamos entender o que acontece conosco quando nós passamos a ser filho de Deus, quando nós nos tornamos um com Cristo. O que acontece conosco? E assim a gente tomar posse e começar a viver dessa forma. Primeiro ponto é: os verdadeiros adoradores reconhecem a sua fraqueza e o poder de Deus. Os verdadeiros adoradores reconhecem a sua fraqueza, a sua pequenez e o poder de Deus. Em João, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus está falando com a mulher samaritana, ele fala assim para ela, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E diz assim: porque esses são os tais que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Então eu imagino Deus procurando os verdadeiros adoradores, procurando os verdadeiros adoradores. E é interessante que nesse texto que nós lemos, nós vimos que quando Jesus desceu do barco, já tinha uma grande multidão, já tinha muita gente ali, tinha muita gente. Mas pessoal, o que era que aquele povo estava fazendo naquele lugar? O que aquela grande multidão estava fazendo naquele lugar? Nós podemos imaginar uma grande multidão de curiosos, uma grande multidão que veio ver quem era realmente esse Deus, queria conhecer esse homem que as pessoas falavam que faziam milagres. Aquelas pessoas estavam naquele lugar e elas poderiam estar fazendo muitas coisas, mas o que Jesus estava esperando enxergar eram os verdadeiros adoradores. E diante daquela multidão, quem é que chama a atenção de Jesus? Quem é que chama a atenção do Senhor Jesus? Jairo. Jairo chama a atenção do Senhor Jesus, porque Jairo chega diante do Senhor Jesus, se prostra e clama: a minha filha está morrendo, vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que tu sare ela, para que o Senhor cure ela. Vem. E isso é um ponto de fé, é um ponto de fé maravilhoso, porque entenda, Jairo estava lá na casa dele, Jairo já tinha uma direção teológica, eles tinham um ensinamento da palavra, a lei mosaica. Na verdade, a lei mosaica, ela entrava em atrito com aquilo que o Senhor Jesus ensinava, pelo menos na visão dos fariseus, dos doutores da lei, entrava em atrito com aquilo que o Senhor ensinava, que Jesus estava ensinando. Mas quando Jairo viu a sua filha definhando, a sua filha a ponto de morrer, ele deixou de lado toda crença, sabe, todo ritual, tudo aquilo que ele falava, que ele ouvia, que ele pensava, e ele começou a repensar nos testemunhos que chegavam até ele. E é interessante que ele foi buscar o Senhor Jesus. Ele poderia buscar outros, ele poderia buscar outros fariseus, poderia buscar outro tipo de ajuda, mas Jairo foi buscar o Senhor Jesus. Isso é fé, isso é fé. Amados,
Aquele povo que estava ali também com o Senhor Jesus, eles tinham fé. Eles queriam saber que Jesus é esse. Eles saíram das suas casas e foram lá para onde o Senhor Jesus estava. Era fé. Mas a fé de Jairo chamou a atenção de Jesus. Sabe, as pessoas quando vêm para a igreja, elas vêm por diversos motivos. Muitos vêm para ver a estrutura da igreja, muitos vêm porque o som é bom, muitos vêm, porque aquele pastor prega assim, porque aquele povo faz assim, porque lá tem coreografia, porque lá tem festa, porque lá é animado, porque lá é assim, porque lá é assado. Muitos vêm por vários motivos, mas tem aqueles que vêm desesperados por um toque de Jesus. Tem aqueles que vêm porque estão acabados e necessitam do Senhor Jesus. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós não somos nada. Jesus, Ele é tudo. Nós precisamos descer aquilo que nós somos, ao que realmente nós somos. Amados, o que nós somos? Nós somos um pó, nós não somos nada. Nada. Entenda uma coisa. Satanás, ele é para ser o nosso oposto. Se Satanás vai numa direção, nós precisamos andar numa direção totalmente contrária a ele, porque a palavra diz que ele é o nosso adversário. O meu e o seu adversário é Satanás. E o que foi que Satanás fez quando ele era Lúcifer, o anjo de luz? Ele era tão cheio de glória, ele era tão cheio de poder, que ele esqueceu que ele tinha tudo aquilo não porque ele tinha aquilo tudo porque o Senhor tinha dado para ele. Ele achou que poderia ser como Deus, e ele quis subir e sentar no alto e sublime trono e ser igual a Deus. Muitas vezes, inconscientemente, nós fazemos isso. Nós queremos ser igual a Deus. Nós queremos ser o Deus da nossa vida. Nós achamos que somos dignos de algo. E muitas vezes, veja que muitas vezes nós cobramos de Deus. Muitas vezes nós chegamos para diante de Deus e dizemos: eu exijo que o Senhor faça. É até um contrassenso, não é porque a gente chama Ele de Senhor e exige que Ele faça. Então quem é Senhor não é Ele, Senhor somos nós. Queridos, nós somos nada. Se não é Jesus na nossa vida, nós somos pó condenado à eternidade no inferno, no lugar de sofrimento. Nós somos os piores pecadores, nós não somos dignos de nada. Deus, Ele olhou para nós, nos amou e nos quis e nos salvou. Precisamos entender isso. Eu quero ver como Deus é. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e ficam julgando a igreja. Porque essa igreja é assim, porque essa igreja é assado. Eu tenho certeza que essas pessoas não atrairiam a atenção de Jesus. Quem atraiu a atenção de Jesus foi alguém que estava desesperado por Ele. Alguém que sabia que era impotente para realizar alguma coisa em prol daquilo que ele estava desesperadamente necessitado, que era a cura da sua filha, a salvação da sua filha. Ele não podia fazer nada. Ele olhou para ele e falou assim: eu sou incompetente em relação a isso. Eu sou inútil em relação a isso. Eu não tenho poder para fazer coisa alguma para melhorar a situação da minha filha. Mas eu conheço alguém que pode. Mas eu conheço alguém que tem poder. E ele saiu da sua casa, ele foi até a igreja, e quando chegou na igreja ele se prostrou, chorou diante do Senhor e clamou: Senhor, me ajuda. Senhor, vem. Senhor, eu sei que o Senhor pode colocar as tuas mãos sobre a minha filha e curar ela. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode curar o meu relacionamento, o meu casamento, a minha casa, a minha família. Eu sei que o Senhor pode mudar a situação que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor pode fazer com que as coisas prosperem na minha vida. Eu tenho tentado de tudo, mas eu não consigo. Eu sou incapaz de produzir felicidade na minha vida. Eu tenho tido uma vida frustrada. Eu tenho tido uma vida de quedas. Eu tenho tido uma vida que só traz infelicidade. Eu tenho vestido uma máscara de felicidade. Eu tenho rido
no Facebook, eu tenho rido no WhatsApp, mas a minha vida é chorar, desesperado, porque eu não posso mudar as coisas, porque na realidade, os meus filhos estão caindo, na realidade, meu casamento está caindo, na realidade, a minha vida profissional está caindo, na realidade, eu não estou tendo condição de sustentar nada, sabe? A gente precisa ser sincero diante do Senhor, e falar para Deus quem realmente nós somos, que nós não somos nada. Nós chegamos, amados, diante das câmeras, nós chegamos diante do nosso celular e queremos mostrar para as pessoas que somos as melhores pessoas do mundo, mas, amados, nós sabemos que não somos. Nós sabemos que precisamos ser mudados, melhorados. E quem pode fazer isso conosco é o Senhor. Jairo entendeu, e ele chegou justamente dessa forma diante de Deus. Irmãos, os verdadeiros adoradores, eles reconhecem a sua fraqueza e reconhecem o poder do Deus Todo-Poderoso. Isso é adorar a Deus. A palavra fala de um leproso, que também ouviu relatos a respeito dos testemunhos de Jesus, e certo dia ele se depara com o Senhor Jesus, e ele vê o Senhor Jesus de longe, sabe? E a palavra diz que ele corre até onde o Senhor Jesus está, e quando ele chega lá, ele se prostra e o adora. Mas o que eu acho interessante é que o texto diz assim, que ele adora o Senhor Jesus, mas ele não adora Jesus cantando louvores. Ele adora ao Senhor Jesus dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz: eu quero ser limpo. Os verdadeiros adoradores reconhecem a sua fraqueza e reconhecem a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor. Nós não podemos achar que somos merecedores. Nós não podemos exigir nada do Senhor. Nós precisamos chegar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, confessar as nossas fraquezas e clamar pela sua misericórdia, pelo seu amor, por sua bondade, para que Ele venha, nos cure e ressuscite aquilo que está morrendo em nossa vida. Preste atenção. Preste atenção. O diabo quer que você levante para você cair. Jesus quer que você desça para Ele te levantar. De novo, o diabo quer que você levante para Ele te derrubar, para Ele fazer você cair. Jesus quer que você desça para a sua posição, para o seu lugar, para Ele te levantar, para Ele fazer de você um filho dEle, em nome de Jesus. Você está feliz ainda? Amém? Está feliz? É maravilhoso. Seja feliz, porque Deus é bom. Segundo ponto: Deus levanta situações para que a nossa fé seja fortalecida. Deus levanta situações para que a nossa fé seja fortalecida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é por meio da fé que nós vivemos o sobrenatural. Porque o sobrenatural já está dizendo, não é uma coisa natural, é além do natural. O nosso Deus, amado, Ele é um Deus sobrenatural. Quando Deus se manifesta, geralmente Ele não faz coisas naturais. As naturais Ele deixa para a gente fazer. Agora, aquilo que é sobrenatural, que é impossível ao homem natural fazer, é com Ele mesmo. É com Deus Todo-Poderoso. Mas isso acontece conosco por meio da fé. É necessário que nós venhamos ter fé. E uma fé crescente. Crescente. Eu gosto muito quando o Senhor fala assim: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: ergue-te, lança-te ao mar, e ele vai te obedecer. E muitas vezes nós achamos que o Senhor Deus está falando que você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas não é do tamanho, é como um grão de mostarda, porque toda fé começa pequena.
Mas a nossa fé ela precisa ser crescente. E Deus trabalha em nossa vida para que a nossa fé cresça. Por quê? Porque Deus tem coisas grandes para nós fazer. Eu não consigo entender um Deus nos adotar como filhos, como seus embaixadores aqui nessa terra, como pessoas que vão representar o Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra, para fazer coisas pequenas. Ele nos chama para fazer coisas grandes. E você, que está achando assim, eu mesmo não. Eu não tenho condições. Eu não sei falar, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não tenho capacidade. É justamente você que Deus está escolhendo. Porque Deus não escolhe os fortes. Deus não escolhe os bons. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E Deus não escolhe os bons porque ninguém é bom. É justamente você. Quando a gente olha para Moisés, ele implorou, chorou diante de Deus para não ir, porque ele disse: eu não sei falar, eu não sei ir, o povo vai me matar, o povo não vai me ouvir, eu não sei, vou e aconteço. E o Senhor, no momento, ele se arreta com Moisés e fala assim: olha, vai e pronto. Eu acho que Deus tem que se arretar com uns aqui que estão me ouvindo. Em nome de Jesus, entenda, o Senhor Deus nos chamou para fazermos coisas grandes. E Ele vai trabalhar na nossa fé, para que a gente cresça. Quando Jairo saiu da casa dele e foi para onde Jesus estava, ele estava com um problema. A filha dele estava muito doente. E ele estava com fé o suficiente para Jesus ir e curar a sua filha. Só que quando ele encontra Jesus e conta para Jesus o que está acontecendo, e Jesus fala assim: não, vamos lá, vamos resolver essa situação. No caminho, Jesus se depara com a mulher do fluxo de sangue. E Jesus agora para com Jairo e começa a contextualizar com a mulher do fluxo de sangue. E começa agora a conversar com ela, a falar com ela, e isso leva um tempo. E eu sempre perguntei: mas como é que Jesus sabia do problema de Jairo, Jesus sabia do que estava acontecendo, e para. A menina estava doente, prestes a morrer, e Jesus para ficar agora ali, vendo a tua situação. Se a mulher já fazia 12 anos, pensa comigo, se a mulher já fazia 12 anos que estava doente, ela não poderia esperar mais 20 minutos? Já fazia 12 anos que ela estava com hemorragia, ela não podia esperar mais 20 minutos, enquanto Jesus ia lá na casa de Jairo e curava a outra que estava já morrendo? Mas sabe o que é interessante? Que quando Jesus escuta o relato dela, a palavra diz que ela nem tinha terminado ainda de falar. Chegou o pessoal lá, homens da sinagoga, e fala assim para Jairo: olha, tua filha morreu, não atormente mais o mestre. Amados, e Jesus ele fala essas palavras maravilhosas: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus falou isso para Jairo depois que Jairo viu o que o Senhor tinha feito com a mulher do fluxo de sangue. Você entende? Jairo ele saiu com uma fé para ver Deus operar uma cura. Jairo não saiu com uma fé para ver Jesus operar uma ressurreição. Jairo não tinha fé suficiente para ver Jesus operar uma ressurreição. E eu queria abrir aqui um parênteses para conversar, que eu sei que essa semana alguns irmãos vão entrar em contato comigo para perguntar sobre Mateus. Esse texto lá em Mateus. Porque se nós formos ler esse texto lá em Mateus, você vai ver que esse texto lá em Mateus vai dizer que Jairo saiu de casa com a sua filha morta. Ele chegou diante do Senhor Jesus e o Senhor chamou para Jesus ressuscitar a sua filha. E você vai me perguntar, eu tenho certeza, irmãos, olha, porque eu já estou explicando, hein? Como é que Mateus diz que Jesus saiu, ou que Jairo saiu da casa com a filha morta, e Marcos está dizendo que Jairo saiu com a filha doente, que ela morreu depois? E eu quero que você entenda uma coisa:
Quando você lê os livros que são chamados sinóticos, que são os livros iguais, que são parecidos, que são os evangelhos do Senhor Jesus, os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. Quando você lê um texto, é interessante que você conheça esse texto nos 3 evangelhos. Leia esse texto nos 3 evangelhos. Porque existe livros que vão dar uma ênfase maior a determinado assunto. E aquilo que ele está dando ênfase, ele vai ser mais específico. Ele vai falar com mais detalhes. Se você ler Mateus, você vai ver que ele não está dando tanto detalhes como está dando aqui em Marcos. Lá em Mateus ele está falando sobre a ressurreição da filha de Jairo. E aqui em Marcos está falando não só da ressurreição, como todo o processo que aconteceu. Então ele está dando todos os detalhes. Amém? Então é por isso que, se você quiser saber especificamente, com os detalhes, o que aconteceu nesse texto, você vai ler Marcos e você vai ver os detalhes. Então sim, o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas ela estava doente, e tem todo um trabalhar do Senhor Jesus, tá? Quando ele saiu de lá, ela estava doente, e depois que ele estava com Jesus, a menina morre. E lá em Mateus eles não estão dando ênfase a todos os todos os detalhes. Eles falaram sobre a ressurreição da menina. Fecha os parênteses e vamos voltar para a história. Ele não tinha fé suficiente para ver Jesus ressuscitar. Sabe o que eu acredito? O texto não diz, mas eu acredito que se a filha de Jairo tivesse morrido quando Jairo estava na casa dele, ele não tinha ido buscar o Senhor Jesus. Eu acredito que quando ela estava doente, ele tinha esperança. E ele talvez já tinha recorrido a alguma coisa, mas quando viu que Jesus estava ali, ele disse: não, eu vou lá porque ele tem feito coisas grandes, então eu vou lá buscar o Senhor Jesus. Só que quando ele está com o Senhor Jesus, aí ele vê o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Imagina a fé dele crescendo. Imagina ele observando, e poxa, realmente ele faz coisas maravilhosas. Eu tinha ouvido a respeito de Jesus, mas agora eu estou vendo ele fazer coisas maravilhosas. Aí de repente chega o pessoal da sinagoga e fala assim: olha, tua filha morreu, e a situação mudou. Agora ela não está só doente, ela morreu. Aos olhos daqueles homens que estavam ali da sinagoga, fala assim: não tem mais jeito, acabou, não importune mais o mestre. Mas Jesus olha para Jairo e fala assim: meu amigo, não temas, creia, continua crendo, creia. Em outras palavras, você está vendo o que acontece, continua crendo, continua crendo. Irmãos, a gente precisa entender que nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Eu não sei como você está vivendo agora, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei o perrengue que você está passando, mas a gente precisa se acalmar em Cristo. Olha, gasta tempo nos pés do Senhor, gasta tempo com o Senhor Jesus e se acalma lá nele, busque paz nele, deixa ele tomar conta da sua vida, da sua situação. Porque eu e você não podemos fazer nada. Eu fico preocupado nesse tempo que nós estamos vivendo, porque as pessoas, infelizmente, não estão podendo vir para a igreja. Elas têm que se policiar, elas têm que tomar direção na sua vida, têm que realmente olhar para si e olhar para Jesus, buscar Jesus, através da leitura da palavra, através da consagração, através do tempo dela ali nas lives da nossa igreja e de alguns outros pregadores, e tem que estar se alimentando por elas mesmas. Mas o meu medo é que alguns não façam isso, porque a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais tempo nós estivermos com Jesus, nós vamos crescer na fé. Quanto mais tempo nós estivermos com o nosso Senhor,
nós vamos crescer. Quando as pessoas estão aqui na igreja, elas ouvem testemunho uns dos outros, elas conversam com as pessoas que comungam da sua mesma fé, e muitas vezes eles estão fracos, mas vem um irmão, dá um abraço, vem um irmão, dá um apoio, vem um irmão, e isso faz com que as pessoas se fortaleçam. Isso é a maravilha de estarmos congregando juntos e de estarmos vivendo como família, porque um dão suportes aos outros e a gente não deixa de olhar para o Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo você na sua casa talvez esteja negligenciando isso, e quando a gente negligencia, meu amado, é muito fácil a gente parar de dar ouvido a Jesus e dar ouvido a que aquelas pessoas da sinagoga falam. Veja que coisa interessante, no texto que nós lemos, diz que o Senhor Jesus, ele foi com Jairo e falou assim: olha, não temas, crê somente, e foi com Jairo. E quando ele foi com Jairo, ele impediu das pessoas virem com ele. Só foi ele, Jairo, e Pedro, Tiago e João. Só foi eles. Você entende? Só foi eles. Por que isso? Para que aquelas conversas, para que aquelas incredulidades, para que aquelas murmuração, para que aquelas palavras de desânimo não viessem a afetar a fé de Jairo, porque Deus age por meio da fé. Queridos, o Senhor Jesus fala que Ele não fez mais milagre na sua terra, na sua parentela, por conta da incredulidade do povo. Então é necessário que nós venhamos crescer na nossa fé. E o Senhor Jesus, Ele realiza situações para que nós venhamos crescer na fé. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Eu estou vendo aí você dizer que amém, estou entendendo. Em nome de Jesus. Então o Senhor Jesus, sim, Ele faz situações para que nós venhamos crescer na nossa fé. Eu lembrei de Davi. Se você conhece a história de Davi, você sabe que quando ele era criança, ele tomava conta das ovelhas do seu pai. E em determinado momento, ele diz que vinham leões e vinham ursos e pegavam as ovelhas do pai dele, as ovelhas que Davi estava tomando conta. E Davi ia e lutava contra o urso, e Davi ia e lutava contra o leão. E ele fala que chegou o momento dele matar o urso e matar o leão, para tirar a ovelha da boca deles. Que grande trabalho, sabe, que grande experiência com Deus, amados, porque a gente sabe que isso é sobrenatural. A gente sabe que isso não é natural, não é uma coisa que um jovem vai lutar com um leão, quem já viu isso? Talvez Davi estava falando: rapaz, esse é o auge da minha vida, eu nunca pensei que algo tão grande iria acontecer. Mas o que o Senhor Deus estava fazendo com Davi era só preparando ele para Golias mais tarde. O Senhor Deus estava só preparando Davi para algo maior que ele ia fazer mais tarde. E esse é o terceiro ponto, para que a gente possa terminar essa palavra. O terceiro ponto é: uma fé grande é para uma obra grande. É para uma obra grande. O Senhor Deus, Ele tem algo grandioso para fazer nessa terra. Deus tem algo grande para fazer nessa terra, e Ele vai fazer através da minha e da sua vida. Mas para que isso aconteça é necessário fé. E o Senhor, Ele quer trabalhar essa fé em nós. Ele quer trabalhar essa fé em nós, para que Ele possa fazer grandes milagres. Nós precisamos olhar com o olhar de Cristo. Quando o Senhor Jesus, Ele chega na casa de Jairo, está lá o povo chorando em alvoroço, está lá algo terrível acontecendo, porque a menina tinha morrido. E sabe o que Jesus fala? Por que vocês estão fazendo isso? A menina não está morta, ela só dorme. Sabe o que o povo fez? Começou a rir de Jesus, como quem diz: o Senhor não sabe o que está dizendo. Mas Jesus sabia. Se tinha alguém que sabia o que estava dizendo, era o Senhor Jesus, porque Ele não enxergava a filha de Jairo morta, Ele enxergava ela dormindo. Talvez as pessoas tenham falado com você, e talvez até você mesmo tenha olhado para a sua vida e tem visto um ambiente de morte. Você tem olhado e enxergado um ambiente de morte, um ambiente que não tem mais jeito, um ambiente que está te sufocando, tirando as suas esperanças. Você já não começa mais a acreditar em nada.
E o Senhor Jesus chega para você e fala assim: ei, não está morto, está só dormindo. Eu vim despertar. Eu vim despertar os seus sonhos. Eu vim despertar os seus sonhos. Sonhos esse que foi eu que coloquei no seu coração. Eu tenho algo grande para você fazer. E eu vim aqui, nesse momento, ressuscitar isso em você. Eu vim ressuscitar. E a gente precisa tomar cuidado com quem a gente compartilha os nossos sonhos. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente conversa a respeito da nossa fé. Porque, queridos, tem pessoas que vão ser instrumento de Deus na nossa vida, para dizer: vai dar certo, Jesus é contigo. Eu creio que Jesus te levantou com esse propósito. Mas vão chegar pessoas para dizer para mim e para você: não tem jeito, ela está morta. Ela não está dormindo, ela está morta. Não tem jeito, a sua vida está acabada. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado com quem você compartilha a situação que você está vivendo. Sabe o que eu tenho visto? Que pessoas escancaram os seus problemas no Facebook, como se isso fosse resolver alguma coisa. Ei, deixa de ser infantil. Você só está fazendo as coisas piorarem. Em nome de Jesus, vai buscar um homem de Deus e conversa com ele. Ah, porque ninguém olha para mim, porque ninguém vem para mim. Deixa de ser menino. Olha para o Senhor Jesus. Vai buscar um homem de Deus. Fala com uma pessoa que pode te dar a esperança, que entenda de fé, que entenda de milagre, que entenda do sobrenatural, que ele vai fazer com que o seu coração se aqueça com esperança. Em nome de Jesus, busca o Senhor Jesus Cristo. Busca o Senhor Jesus. Não fique sozinho. Ah, porque ninguém olha para mim, porque ninguém vem, porque ninguém. Ei, é tu que está morrendo. Levanta em nome de Jesus. Busca o Pai. Ei, as pessoas iam atrás de Jesus, as pessoas corriam atrás de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e corre atrás dele. Não fica culpando os outros, não, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus te ama, te deseja, te espera. Ele quer curar a sua vida, ele quer ressuscitar a sua vida, ele quer que você tenha vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que ele tem algo grande, algo maravilhoso para fazer na sua vida. Talvez essa luta que você está vivendo agora é só um treinamento para algo muito maior que Deus quer fazer. Sabe o que eu acho interessante? É que muitas vezes pessoas que passam por lutas, que passam por dificuldades, elas se tornam instrumento de Deus para ser bênção na vida de outras pessoas que passaram pelas mesmas lutas. Você entende isso? Jesus quer te usar, Jesus quer manifestar a glória dele aqui nessa terra através da sua vida. Mas para isso é necessário a gente crescer na fé, acreditar, buscar a Deus, adorar Ele verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz ainda? Amém? Eita, que saudade de vocês. Amo muito vocês. Desejo muito estar com vocês aqui de novo. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir para que Deus venha sobre você e te desperte para coisas grandes. Ei, a esperança não acabou, não está destruída. Deus está no controle, entenda, Deus ainda está no controle, Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Ele está com você, Ele está com você. Ah, Deus Santo, maravilhoso, Jesus, glorioso e eterno Pai, te adoramos, te exaltamos neste lugar. E eu neste momento, Senhor da glória, apresento a Ti a vida de cada alma, cada pessoa que nesse momento está ouvindo a Tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, que essa é a Tua palavra, trazendo esperança, trazendo consolo, aquecendo os corações que possam estar frios. É a Tua palavra mostrando o Teu amor, mostrando que o Senhor não esqueceu de nenhum de nós. É a Tua palavra
Vem sobre cada um desses que estão ouvindo a Ti, Pai Santo. Vem sobre a vida de cada um desses. Vem fortalecendo eles, vem levantando, vem trazendo esperança sobre essas vidas em nome de Jesus. Pai Santo, nesse momento eu quero orar pela vida daqueles que ainda não se dobraram diante do Senhor, daqueles que ainda não tiveram coragem de dizer: eu quero esse Deus sobre mim, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero esse Deus tomando conta de mim. Irmão, se você aí está sentindo o Espírito Santo te chamando para Jesus, eu quero te convidar, não resista. Vem para Jesus, vem para Ele, Ele te ama, Ele te quer. Vem para Ele, em nome de Jesus Cristo. Se você quer tomar uma posição com Jesus nessa noite, eu te convido a você escrever aí nos comentários: eu aceito o sangue de Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito o Salvador, eu aceito Jesus na minha vida. Eu aceito esse que cura, esse que ressuscita, esse que traz vida e vida em abundância. Eu aceito, eu quero Ele. Eu não aguento mais viver uma vida de derrotas, de fracasso, onde eu não consigo fazer nada. Eu quero esse Jesus na minha vida, em nome de Jesus. Recebe, Pai Santo, abençoa essa vida. Pai, abençoa esse que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite. Vem trazendo entendimento, vem trazendo experiências, vem fazendo com que eles estejam fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua glória, derrama o Teu poder sobre essas vidas, faz com que eles se aproximem, faz com que eles entendam a identidade que ele tem no Senhor, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vem sobre essas vidas em nome de Jesus. Queridos, vai aparecer aí no canto da sua tela um QR Code. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu peço que você coloque o seu smartphone nesse QR Code e vai abrir uma janela onde você vai colocar os seus dados, porque eu quero te conhecer, eu quero estar perto de você, eu quero te acompanhar. Eu não quero que você fique longe, eu quero estar perto de você. Amém? Então preenche com os teus dados e nós vamos entrar em contato com você e vamos te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus. E você, meu irmão, que está caminhando com Cristo, eu te peço em nome de Jesus, se levante, se fortaleça no Senhor. Se levante e ande como um filho, como uma filha de Deus. Ele te ama e Ele tem algo maravilhoso para fazer em você e através de você nessa terra. Ele tem algo grande para fazer aqui nessa vida e Ele escolheu você. Ele acredita em você. Pode o mundo todo não acreditar, mas se Ele acredita em você, é o que importa. Amém? Creia nisso em nome de Jesus Cristo. A sua família é de Jesus, o seu casamento é de Jesus, os seus filhos são de Jesus, a sua casa, o seu trabalho, tudo é de Jesus Cristo. Ele toma conta de você, Ele toma conta da sua vida. Se levante, se fortaleça no Senhor. Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida e através da sua vida. Vem para Jesus, vem para Jesus. Aleluia, vem para Jesus, vem para Jesus.